Neste vídeo e no próximo iremos resolver equações diferenciais lineares não homogéneas. Relembro que já vimos como resolver certas equações homogéneas, agora iremos ver como encontrar soluções particulares de uma equação da forma y de duas linhas mais p de x, y' mais q de xy igual a um f não necessariamente nulo. Relembro que p, q e f são funções contínuas para que o teorema da existência e unicidade seja válido. Então, um facto importante é que a solução geral de uma equação desta forma é dada como sendo a solução geral da equação linear, homogénea, mais uma solução particular da equação. E neste momento vamos estar preocupados em encontrar uma solução particular da equação afim. Iremos ver dois métodos. O primeiro é o método dos coeficientes indeterminados, especificamente para o caso em que A, B e C são coeficientes constantes. O A deverá ser diferente de zero para que seja uma equação diferencial de segunda ordem. De qualquer das maneiras, quando A é igual a zero também funciona, reduz-se apenas a um caso de uma equação diferencial de primeira ordem que já analisámos. As funções que iremos considerar para f nesta situação irão ser exponenciais, seno ou cosseno de x, ou polinómios, ou então produtos destas três situações, em que iremos ver como procurar uma solução particular relativamente a este caso. O método de variação de parâmetros pode ser aplicado a uma situação mais geral, em que p de x, q de x e f podem ser quaisquer funções. No entanto, exige sempre que se resolva a equação homogénea associada. Se os coeficientes não forem constantes, não há um método que nos permita descobrir a solução geral nesse caso. Apenas temos o método de redução de ordem, como nós vimos, que poderá dar-nos uma solução à custa de uma que pode ser dada previamente ou então adivinhada, entre aspas, a partir da expressão, da forma como a equação está definida. Por outro lado, no final, este método exige que se resolvam os integrais que podem ser impossíveis de fazer. Portanto, sempre que as funções tenham um aspecto polinomial, exponencial ou cosseno-seno, será sempre de todo melhor e o mais aplicado o método dos coeficientes indeterminados. Bom, em que consiste então esse método? Vamos primeiro começar com três exemplos para cada uma das situações que disse anteriormente e depois vamos analisar como resolver em geral. Então, no primeiro caso, temos uma função exponencial. A equação dada tem coeficientes constantes, como eu tinha dito. O que nós vamos pensar em procurar será também uma função exponencial igual à função dada, porque sabemos que derivando uma, duas vezes as vezes necessárias, a função exponencial não fica alterada, apenas o coeficiente vai mudando. Então, se depois substituirmos na equação dada, obtemos uma expressão que, igualando a 6 elevado a menos t, 2t, perdão, obriga que A seja igual a 6. Concluímos assim que se escolhemos a função 6 elevado a menos 2t, temos uma solução particular da equação dada. Neste caso, coincidiu a função particular ser exatamente igual à função f, é apenas uma coincidência, não há aqui nenhum segredo que se possa tirar deste resultado. Um outro exemplo, agora com uma função trigonométrica seno de 3x. Bom, à semelhança do caso anterior, podemos pensar que a função procurar seria exatamente da forma também seno de 3x. Mas como sabemos que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, convém sempre acrescentar o cosseno para que as funções depois de derivadas se possam anular ou, enfim, conjugar de tal forma que o resultado final seja seno de 3x. Neste caso, a derivada e a segunda derivada são também combinações de cosseno e de seno. Substituindo diretamente na equação, vamos obter uma combinação com os coeficientes menos 7a, seno de 3x, coeficiente menos 7b, cosseno de 3x, igual a seno de 3x. Como é que nós resolvemos neste caso? Aqui nós temos que olhar para a função seno de 3x e a função cosseno de 3x como um par de vetores linearmente independentes no espaço de funções. Sendo assim, nós temos um vetor com coeficientes ou coordenadas menos 7a e menos 7b de um lado, igual a um outro vetor com coordenadas 1 e 0, porque não há aqui cosseno de 3x. Portanto, se os vetores são iguais, as coordenadas também têm que ser iguais e, portanto, menos 7a tem que ser igual a 1, menos 7b tem que ser igual a 0. Concluímos que A é igual a menos 1/7 e a solução particular tem que ser menos 1/7 de seno de 3x. Claro que
poderíamos pensar, afinal o cosseno não foi preciso para nada. Ora, isto aconteceu exatamente porque não entra a expressão y' na equação. Portanto, se aparecer y' também, nós temos que entrar com as duas expressões de seno e de cosseno de 3x. Vamos ver num exemplo a seguir que poderá ser o seno a desaparecer em vez do cosseno. Portanto, o meu conselho é muito simples, para não estarmos a ver a priori o que é que vai desaparecer ou não e depois acontecerem enganos, juntamos já o seno e o cosseno da variável que for, para que depois não apareça uma situação impossível para encontrar os coeficientes A e B. O último caso destes primeiros exemplos é o caso de um polinómio. Portanto, devemos começar com um polinómio do mesmo grau do polinómio que é dado, porque as derivadas depois vão baixar a ordem desse polinómio. Então, sendo assim, devemos começar, neste caso, com ax mais b, derivada igual a segunda derivada já é zero, substituindo, fica apenas o polinómio com coeficientes 7a e 7b menos a. Ora, mais uma vez, analisando esta equação como uma igualdade entre dois vetores na mesma base, portanto na base x1, x1, deste lado também, as coordenadas do lado direito são 5 menos 3, do lado esquerdo são 7a, 7b menos a. Portanto, tendo que ser iguais, concluímos imediatamente, após algumas contas, que o A5 é igual a 5 sobre 7 e o B é igual a menos 16 sobre 49. A solução particular, então, neste caso, é este polinómio que está aqui. Mas o que é que aconteceu em relação à equação homogénea? Nós não nos preocupámos com a equação homogénea, no entanto, temos que ter isso em conta para resolvermos e encontrarmos a solução particular. De que forma? Vamos alterar ligeiramente as equações anteriores, mantendo o lado direito, mas mudando o lado esquerdo, de maneira a que as soluções da equação homogénea contenham a expressão da função f. Vejamos aqui na primeira situação. A solução geral da equação homogénea é uma combinação linear da função elevantada a menos 2x com a função elevantada a menos x. Portanto, a função f elevantada a menos 2x está no espaço das funções que são solução da equação homogénea. Aqui neste caso, a mesma coisa, solução da homogénea, combinação linear entre o seno de 3x e cosseno de 3x, e aqui neste caso a solução homogénea contém as constantes que está também na função f. O menos 3 faz parte das soluções da equação homogénea. Muito bem, então solução particular. Se nós formos usar a mesma solução particular que fizemos para resolver o exemplo 1, deveríamos ir procurar uma função do tipo a levantado a menos a vezes L levantado a menos 2x. Ora, isto iria funcionar? Claro que não. Porquê? A vezes L levantado a menos 2x faz parte da equação homogénea, da solução da equação homogénea. Portanto, se substituirmos por esta expressão, ao contrário do caso anterior, vai anular tudo e nós nunca iríamos conseguir igualar a 6 L levantado a menos 2x. Portanto, o que nós temos que fazer é multiplicar por x e assim já conseguiremos encontrar o A. Neste caso do meio, no exemplo 2, se nós formos procurar a mesma solução que nós fizemos ao resolver o exemplo 2, verificamos que vai anular tudo também porque a solução particular é da forma da solução da equação homogénea. Portanto, o que nós temos que fazer é, outra vez, multiplicar toda essa expressão por x. E, finalmente, no caso do exemplo 3, se nós formos procurar uma solução particular que seja só do tipo ax mais b, também não conseguiremos encontrar o b, porque o b vai anular e vai desaparecer. Portanto, nós temos que multiplicar por x e assim procurar uma nova solução particular. Então vamos ver o que acontece no caso do exemplo 2. Quais são as alterações nas contas que nós temos ao multiplicar por x. A solução da homogénea, como vimos, é a combinação linear daquelas duas funções. Então a solução particular será x vezes essa combinação linear. A derivada, após algumas contas, nós podemos organizar como sendo um polinómio a mais 3bx vezes cosseno de 3x e polinómio b menos 3ax vezes seno de 3x. A segunda derivada, também depois de efetuar algumas contas, juntando tudo em cosseno e seno, obtemos estes coeficientes para essas duas funções e reparem que agora não vamos utilizar a derivada, vamos somar a segunda derivada com 9 vezes a função.
Ora, multiplicar por 9 aqui, na função yp, vai cortar com o menos 9ax cosseno, coeficiente menos 9ax do cosseno, e o coeficiente menos 9bx do seno. Portanto, se multiplicamos ali por 9, cancelam estas duas parcelas e fica só 6b cosseno de 3x menos 6a seno de 3x. Igualando a expressão seno de 3x, mais uma vez aplicando a ideia de que são vetores, têm que ter as mesmas coordenadas, então 6b igual a 0 e o menos 6a igual a 1. Reparem que agora o que aparece na solução particular é a função cosseno de 3x. Por isso eu acho que é importante incluir sempre as duas, ou então, se soubermos bem o que estamos a fazer, saber que se multiplicarmos x vai aparecer uma, se não multiplicarmos vai aparecer outra, mas eu aconselho, para que não hajam dúvidas e depois aconteçam erros, a incluírem sempre o o cosseno e o seno na mesma combinação linear da função yp que vão procurar. Então a estratégia de resolução de uma equação linear não homogénea com coeficientes constantes pelo método dos coeficientes indeterminados deverá ser, primeiro, resolver a equação linear homogénea, descobrir qual é a combinação linear das funções que entram na equação linear homogénea. Segundo, olhar para a expressão da função f e deduzir qual é o tipo de função particular a procurar. A partir daí, comparar com a expressão que obtiveram para a solução geral da equação homogénea e depois ver se há parcelas que fazem parte dessa solução ou não. Se houver parcelas na função yp que fazem parte da solução homogénea, deve-se multiplicar por x o número de vezes suficiente para que deixem de haver essas parcelas. Então, em geral, se quisermos, enfim, escrever uma fórmula para a função particular que devemos procurar, deverá ter uma exponencial, um cosseno e um seno se aparecerem na função f, multiplicadas por x levantado a n, o número de vezes para que as parcelas não tenham nenhuma parcela da solução da equação homogénea, multiplicadas cosseno por um polinómio de ordem m e o seno também por um polinómio de ordem m, um outro polinómio, diferente do p, consoante o f de x contenha ou não um polinómio de ordem m também. Vamos analisar então um exemplo. Vamos resolver a equação homogénea. Neste caso, o polinómio característico é α² menos 4α mais 4. Tem uma raiz dupla que é o 2 e, portanto, a solução geral da equação homogénea, como nós sabemos, é a combinação linear do elevantado a 2x com x elevantado a 2x. A seguir vamos analisar a expressão do f. O f é um polinómio vezes uma função exponencial elevado a 2x. No entanto, desdobrando esta expressão, vemos que temos aqui exatamente a solução da equação homogénea. Portanto, não vale a pena tentar descobrir uma solução particular desta forma, porque sabemos que vai dar zero. Então, diz o terceiro passo, vamos multiplicar por x. Ao multiplicar por x, aparecem as parcelas ax² elevado a 2x mais bx elevado a 2x. Persiste aqui ainda uma parcela que faz parte da solução da equação homogénea. Portanto, temos que multiplicar por x outra vez e agora vamos obter ax³ elevado a 2x mais bx² elevado a 2x. Agora sim, vamos tentar e ver se descobrimos os coeficientes a e b. Ora, derivando, temos este polinómio que pode ser organizado desta forma, pondo o elevado a 2x em evidência. Derivando mais uma vez, depois de algumas contas, temos um outro polinómio que tem em x² o coeficiente 4a, depois em x² temos o 6a e o coeficiente 3a mais 2b multiplicados por 2. A seguir temos o coeficiente em x, 6a mais 4b e 2b também multiplicado por 2. E finalmente temos o coeficiente 2b. Ora, somando tudo, a segunda derivada com menos 4 vezes a primeira derivada e 4 vezes a própria função, vamos obter 0 no x², 0 no x², 6a no x e 2b no termo independente. Ora, como o polinómio em causa é 5x, 6a tem que ser 5, 2b tem que ser 0. E a solução particular é, então, 5 sextos de x², L levantado a 2x. Poderíamos pensar assim, então, perdemos tempo a andar aqui com o b, podíamos ter começado logo com o b igual a 0.
Se tivéssemos feito assim, tivéssemos aplicado a nossa estratégia, reparem que então bastaria multiplicar uma vez por x, porque assim a parcela já não contém, a parcela que aparece, já não contém nenhum termo da solução da equação homogénea. Ora, isto ia dar asneira porque, como viram, a solução particular tem um x ao cubo. Ora, isso só conseguimos determinar porque, incluindo ali o b, vemos que temos que multiplicar 2 vezes por x para desaparecerem as parcelas que estão na homogénea. Portanto, não vale a pena andar com subcasos e pensar se for assim, tiramos este ou tiramos aquele. Incluímos o polinómio inteirinho e depois já tiramos, se algumas das variáveis forem zero, elas acabarão por desaparecer e todas as outras irão ser encontradas. Vamos ver também outra forma de resolver este caso, por ser um caso especial de ter uma raiz dupla. Se considerarmos a solução particular como sendo um v de x vezes L levantado a 2x, como se fosse um método de redução de ordem, mas reparem que não é, na verdade, porque L levantado a 2x não é solução da equação, é solução da equação linear homogénea. Então, vamos escrever a derivada dessa expressão, exatamente aplicando a regra do produto, 2 vezes temos esta expressão da segunda derivada. Não vamos substituir o y1 pela fórmula, vamos deixar ficar assim para não estarmos a sobrecarregar a expressão das derivadas. Então, substituindo na equação, temos esta soma de expressões que podemos organizar da seguinte forma. Pomos em evidência o v, como aparece aqui a equação homogénea, sabemos que y1 é a solução da equação homogénea, vai dar 0. Depois notem que a seguir à frente no coeficiente do v' também dá 0, porque 2y1' é exatamente 4 elevado a 2x, que é o simétrico de 4y1. Isto acontece exatamente porque a raiz é dupla. Alfa igual a 2 é a raiz dupla. Portanto, resta a expressão elevado a 2x v duas linhas, que tem que ser igual a 5x elevado a 2x para que seja a solução particular. E daqui sai diretamente que v duas linhas é igual a 5x, integrando uma vez, integrando duas vezes, chegamos à mesma conclusão, que a solução particular é 5x ao cubo dividido por 6 elevado a x. Volto a dizer que esta técnica funcionou exatamente porque a raiz é dupla.